Bom dia, meus irmãos. O Senhor seja gracioso conosco mais uma vez, derramando sua misericórdia sobre nós, nos ajudando a crescer na graça, na compreensão de sua palavra, no temor do seu santo nome. Amém? Vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo, à exposição da carta de Paulo a Timóteo. E o tema é como devemos proceder na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Paulo está dando instruções normativas ao jovem pastor Timóteo, e essas instruções certamente devem também ser passadas à igreja, para que a igreja saiba como se deve proceder. E ele tratou de diversos assuntos até agora. Em primeiro lugar, sobre o compromisso e o apego que o pastor e a comunidade deve ter à doutrina. Aí ele depois trata da questão dos falsos mestres dentro da igreja, como a igreja deve cuidar, deve zelar para não deixar falsos ensinos penetrarem o seio da igreja, entrarem na igreja. E ele então vai tratando de diversas coisas relativas à vida comum da igreja. E chegamos num ponto em que ele trata das orações, do culto público, e ele mostra então qual deve ser a postura da igreja em relação ao culto público, depois em relação ao homem, aos deveres dos homens, e os homens devem assumir as responsabilidades maiores em cuidar da igreja, em levantar mãos santas, como ele diz, e orar pela igreja. Esse deve ser o compromisso maior da igreja. Infelizmente, as igrejas hoje têm sido conhecidas mais por serem sustentadas pelas mulheres de oração do que pelos homens, e esse é um erro grave, porque a gente está transferindo para as nossas irmãs e deixando por conta delas sozinhas a responsabilidade do cuidado espiritual da igreja. Então, nós homens deveríamos nos envergonhar de orar menos do que as nossas irmãs, que têm dedicado as suas vidas à oração, ao cuidado da igreja, à preocupação com a igreja. E agora, Paulo vai tratar do papel da mulher dentro da igreja, e como deve proceder a mulher cristã dentro da igreja, especialmente dentro do culto público. E então ele começa tratando, foi o que nós vimos na semana passada, de como as irmãs deveriam preocupar com duas questões importantíssimas. Uma sobre a decência no traje, como elas devem ser cuidadosas em vestir-se decentemente para glorificar a Deus, para honrar a Deus. E segunda coisa é como elas deveriam ter o cuidado de que as suas vestimentas não fossem usadas como uma forma de ostentação, de aparecer, de se mostrar, de se destacar dentre as mais mulheres ou diante da igreja. Então ele ensina a modéstia e a decência e modéstia no vestir, porque para que a igreja do Senhor possa ser edificada sem problemas, sem intervenções, sem interferências que possam manchar a santidade do culto. E ele continua agora e ele vai tratar a respeito da postura da mulher em relação ao ensino público na igreja, em relação ao ensino da igreja. E como eu tratei na semana passada, são questões muito sensíveis e que, de certo modo, nós pastores temos até evitado esses temas. Alguns pastores têm até evitado esses temas porque eles vão diretamente contra as ideologias contemporâneas, diretamente contra as ideias feministas, e dá uma impressão de que o cristianismo é profundamente machista, de que o cristianismo, ou que essa postura do apóstolo Paulo certamente não representaria o ensino de Jesus Cristo, e que Paulo estaria sendo, na verdade, estava usando da doutrina para, de algum modo, calar a mulher na igreja. Mas será que é isso? Como nós devemos compreender biblicamente o que o texto está dizendo? O que as escrituras estão ensinando e qual é o propósito desse ensino do apóstolo Paulo? Somos de vez em quando, muitas vezes, e até por irmãs presbiterianas, acusados
de sermos machistas, sim, porque quem ora nos cultos públicos são os homens, quem vem à tribuna, quem vem ao púlpito são os homens que assumem os ofícios da igreja. Nós não temos pastoras, não temos diaconisas, não temos presbíteras, e isso acaba causando certa estranheza por causa da ideia que o feminismo já construiu nas mulheres cristãs, de que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, e se ela quiser estar no púlpito, ela pode estar no púlpito pregando. Mas nós não somos guiados pela cultura, nós não somos conduzidos pela cultura. E ainda que a teologia seja intragável para a cultura, né? Acho que a melhor palavra seja essa, em alguns aspectos a nossa teologia seja intragável para a cultura, nós precisamos ensinar biblicamente, né? Então, nós devemos fazê-lo com cuidado pastoral, com zelo pastoral, especialmente porque o objetivo de Paulo é que ensine-se à igreja como proceder e que a igreja seja edificada, e não que a gente traga um ensino que venha trazer divisão e que venha trazer problemas para a vida da igreja. Então, que Deus nos abençoe nesse desafio que nós temos aqui de tratar esse tema numa época como a nossa, numa época como o tempo que nós vivemos. Então vamos para o texto, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 a seguir. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, pela porção da tua palavra. E nós aqui, Senhor, precisamos reconhecer a dificuldade desse tema diante da nossa sociedade, diante do que já foi cristalizado na mente da maior parte da sociedade atual. Mas nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, clareie o nosso entendimento, para que nós possamos ser guiados pela verdade do Senhor, não pela cultura, não pelas influências do mundo, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a submeter os nossos corações ao Senhor, nossas mentes, e aceitar e receber a verdade do Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo a iluminação do Teu Espírito, a condução dos nossos corações, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Um dia minha esposa disse o seguinte: eu acho que a nossa dificuldade de alguns textos bíblicos nem é tanto de interpretação. A gente sabe como interpretar. A nossa dificuldade é de submissão, de nos submeter àqueles ensinos. Nossa necessidade é de aceitação. E de fato, muitas coisas nas Escrituras são assim. E especialmente, eu entendo, para as irmãs mulheres, parece que esse texto é um tanto agressivo contra elas, contra a sua postura e o seu papel dentro da igreja. Mas esse texto não é somente uma instrução normativa para as nossas irmãs, mas ele é também uma correção da postura dos homens. Então esse texto, ele é muito mais para os homens do que para as mulheres. Ele é muito mais a respeito dos homens do que a respeito das nossas irmãs. Paulo está instruindo a igreja que Deus estabeleceu que o exercício da autoridade na igreja e no lar, a gente vai ver isso em outros textos bíblicos, quando nós cruzamos os textos, que o exercício da autoridade na igreja e no lar é
em primeiro lugar, é primordialmente do homem. O homem deve assumir mais responsabilidade. O homem deve assumir mais os BOs da casa e da igreja. Então, o homem tem mais responsabilidade do que a mulher. Deus criou o homem para estar à frente da liderança, ou para liderar, para assumir as responsabilidades maiores, e colocou a mulher debaixo do seu cuidado para ser protegida por ele. Então, a preocupação da teologia de Paulo aqui tem dois aspectos. Um, de chamar a atenção dos homens, de exortar os homens quanto ao exercício da autoridade na igreja, e de mostrar às mulheres que elas devem ser protegidas, né? Especialmente quando Tiago diz que nem todo mundo deveria almejar ser mestre, porque sobre aquele que tem a responsabilidade de ser mestre, de instruir, vem maior juízo. Quanto mais liderança, quanto mais você está à frente, maior a responsabilidade sobre si. Então, por isso, há uma preocupação aqui de proteger também as mulheres. Mas a preocupação primordial aqui é de que as coisas sejam feitas de acordo com o que Deus estabeleceu. E talvez nós possamos pensar, não, tem esse padrão aqui e isso é certo, isso parece não ser certo, culturalmente isso é agressivo, mas é o padrão que Deus estabeleceu. Então, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a postura e o que demonstra sabedoria? Sabedoria é submeter-se ao ordenamento divino e não ajustar a igreja aos mandos da cultura. Submeter a igreja aos ditames da cultura. Não isso, mas submeter à vontade divina, àquela instrução divina. Então, Paulo diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. O que Paulo está ensinando? Que a mulher nunca deve falar na igreja? E certamente, se voltarmos ao texto de Paulo lá em 1 Coríntios, alguns vão entender literalmente que a mulher deve entrar muda e sair calada na igreja. Porque em 2 Coríntios, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo... Aliás, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. E aí, esse versículo é escandaloso, né? Quando, eu sei que é estranho até para um homem ouvir essa instrução, quanto mais para as nossas irmãs, que são servas fiéis do Senhor e que querem ser úteis, dedicadas no trabalho do Senhor, e parece que o texto lega a elas um lugar de insignificância no contexto eclesiástico. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia e a gente precisa comparar os textos e entender qual é o princípio aqui. O que Paulo está ensinando é que, quanto ao exercício de autoridade, as mulheres devem estar submissas à autoridade da liderança masculina que Deus estabeleceu sobre a igreja. Deus estabeleceu que a liderança da igreja no lar seja uma liderança masculina. E eu vou ser cancelado hoje. Se prepare. Então, Matthew Henry, ele interpreta quando Paulo diz: e não é permitido que a mulher exerça a autoridade de homem, ele diz o seguinte: o ensino das escrituras é exercício de autoridade, por isso não é permitido que a mulher esteja à frente instruindo a igreja, ou ensinando a igreja. Que a igreja deve ser instruída pelos homens que Deus estabeleceu para estar à frente da igreja. Esse é um princípio bíblico. Não é simplesmente uma questão cultural, não é simplesmente uma questão da cabeça de Paulo.
porque Paulo vivia numa cultura machista, porque Paulo era dentro de um contexto machista, ele então só seguiu a cultura. Mas aí nós teríamos uma série de problemas aqui se nós partirmos por esse ponto. Primeiro, nós vamos ter que dizer que as palavras de Paulo não são inspiradas, que esse trecho das Escrituras não é Escritura. Então deve ser ignorado, deve ser tirado, deve ser colocado de lado. Então esse seria o primeiro ponto, e aí nós já negamos uma coisa que é primordial para nós, que é toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E aí nós teríamos que tirar essa parte, porque Paulo estava falando de si mesmo, não é a instrução divina, não é a orientação de Deus, não é aquilo que Deus quer ensinar, é apenas a opinião do apóstolo, é apenas a opinião de Paulo. Mas Paulo usa argumentos teológicos, ele não parte de argumento cultural, ele não parte de nenhum argumento que possa ser extra-bíblico, mas ele parte de argumentos teológicos. Ele diz, em Coríntios, ele diz, assim como ordena a lei. Então, ele parte do ponto de que do princípio de autoridade, de que a lei de Deus ensina assim. Certamente ele está se referindo à interpretação que vem sendo dada, entendida a respeito do quinto mandamento. Que o quinto mandamento não é simplesmente sobre honrar pai e mãe, mas é sobre o princípio de obedecer qualquer tipo de autoridade ou todo tipo de autoridade. E Deus estabeleceu na igreja o exercício da autoridade pelos homens. Então Paulo está dizendo que as mulheres elas se submetam ao ensino, à instrução daqueles homens que Deus colocou para instruir a igreja, né? E que não desejam, não almejem estar à frente instruindo a igreja. Esse foi o primeiro argumento lá em Coríntios, que ele argumenta a partir da lei de Deus, do que estabelece a lei de Deus, e não o que estabelece a cultura. Segundo, ele argumenta que ele não permite que o homem exerça autoridade, ou que a mulher exerça autoridade de homem, e ele parte de outro argumento teológico, que é o argumento criacional, porque primeiro Deus criou o homem e depois a mulher. Então Deus criou o homem e depois a mulher, submissa à missão do homem. Deus deu uma missão ao homem e colocou a mulher na mesma missão, mas debaixo da autoridade do homem. Então isso é claro nas Escrituras, ainda que haja dificuldade de aceitar, isso é claro nas Escrituras. Aí, alguns pontos aqui são importantes para destacar, para que a gente entenda o que de fato a Bíblia está ensinando. Primeiro, Paulo diz, a mulher aprenda em silêncio. Antes de olharmos para a palavra silêncio, a gente deve ler o que vem antes. A mulher aprenda. Então, o que Paulo está dizendo? Que ele não está proibindo que as mulheres aprendam ou que as mulheres tenham acesso à teologia. Pelo contrário, né, as Escrituras ensinam que até as crianças devem ser boas de teologia. Os pais devem inculcar a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor até para as crianças. Então, não é verdade que as mulheres não podem estudar, que elas não podem se especializar, que elas não podem crescer na área teológica. As mulheres devem sim estudar teologia, serem boas de teologia, terem boa formação teológica. Então a primeira coisa que nós devemos pensar aqui é que as mulheres devem aprender as Escrituras, elas devem aprender teologia. Mas o que Paulo estabelece é que elas devem fazer com submissão àquela ordem estabelecida pelo Senhor, com submissão àquela ordem que Deus estabeleceu. Portanto, o texto não proíbe o aprendizado, ele regula o exercício da autoridade dentro da igreja. Da mesma forma, não proíbe o ensino, ele regula o exercício da autoridade na igreja. Por quê? As mulheres, elas têm papéis importantíssimos na educação religiosa na igreja. Em primeiro lugar, dentro do lar, as mulheres, as nossas irmãs, deveriam estar tão bem preparadas para cuidar dos seus filhos,
porque elas que passam a maior parte do tempo com as crianças em casa. Mulheres cristãs deveriam ter excelente formação teológica, porque elas são as primeiras ou as principais que gastam mais tempo na educação teológica de seus filhos. Muitas vezes, muitos maridos têm jornadas de trabalho tão extensas e intensas que eles saem de casa, as crianças estão dormindo, eles chegam em casa, as crianças estão dormindo. E ele só consegue, de fato, ver as crianças na folga dele, no fim de semana, quando ele consegue ter tempo mesmo com as crianças. Porque ele sai cedo de casa e volta tarde, especialmente homens morando em grandes centros, né, como as capitais do nosso país. Né? A vida no Rio de Janeiro, a vida em São Paulo, por exemplo, é uma loucura. Você sai de casa cedo e volta à noite, de madrugada e volta à noite. Então, quem é que de fato cuida? Quem passa o dia todo são as mães, as avós, que estão em casa com as crianças durante o dia. Elas têm um papel principal ou primordial na educação cristã dos seus filhos e netos. Então, mulheres precisam ser boas de teologia. Segundo, Tito também diz que as mulheres mais velhas, como mestras do bem, devem ensinar as mulheres mais velhas a serem boas donas de casas, ou as mulheres mais novas. As mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casas, tementes ao Senhor, que vivam bem a vida comum do lar, que vivam com piedade dentro dos seus lares, que sejam boas esposas para glorificar o nome do Senhor. Então, a mulher tem uma missão, a mulher mais velha tem uma missão de ensino para com as mais novas, de instrução, de orientação, de cuidado das mulheres mais novas. Então, isso é parte da missão primordial da mulher na área de ensino. O que Paulo está mostrando aqui, que as Escrituras proíbem o exercício de autoridade eclesiástica. Então, portanto, nós temos, às vezes, medo de dizer, mas existe, naquela igreja tem pastora, e aí, o que você diz? Está errado, está contra o ordenamento divino. Está contra o ordenamento divino. Eu estava conversando com o João ainda há pouco sobre isso, né? Um jovem empolgado conversando comigo, e ele disse, a minha pastora me disse, aí eu murchei na hora, assim, eu estava tão empolgado com ele, né? Aí ele, a minha pastora me disse, tá? Então, nós não podemos subverter o ordenamento divino. O ordenamento divino é que os homens assumam a liderança. Aí, alguns argumentam o seguinte, inclusive teólogos estão argumentando, nós temos que despir a Bíblia dos aspectos culturais e ficar só com o princípio, né? Porque a Bíblia está cheia de influências culturais. E aí o cristianismo, no Antigo Testamento, né? A fé dos judeus cresceu dentro de um contexto machista. O Novo Testamento foi escrito dentro de um contexto machista. Então, nós não podemos levar em consideração isso, porque na época não podia subverter, não tinha como ir contra de fato a cultura. Só que isso é uma mentira. É uma mentira das grandes. Porque se você lê os profetas o tempo todo, as profecias são contra a cultura, estão confrontando a cultura. Você pega Deuteronômio, Moisés diz, cuidado, quando vocês assumirem, entrarem na terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu por herança, cuidado para que não imitem a cultura do povo da terra. Isso está bem claro. Então as Escrituras sempre foi contra a cultura que é contrária às Escrituras. E aí Jesus vem, há mais de 2000 anos atrás, e ele vive naquele contexto, e você não vê em nenhum momento Jesus combatendo essa ideia de que o exercício de autoridade é masculino. Aí Jesus vem e quebra um monte de coisas culturais, ele chega e subverte um monte de coisas culturais, como por exemplo, um homem conversar com uma mulher, um homem judeu conversar com uma mulher samaritana sozinhos. Ele quebra a cultura, ele sentar com prostitutas e publicanos para comer.
foi contra a cultura, foi escandaloso. E aí ele escolhe 12 homens para ser seus apóstolos. Por que ele não escolheu 6 homens e 6 mulheres? Aí depois a igreja segue, a história da igreja segue, nós vamos chegar no capítulo 6 de Atos, e aí tem um problema para ser resolvido dentro da igreja de Atos, que havia a igreja de Jerusalém, havia uma disputa entre as viúvas gregas, helenistas, e as viúvas judias. Porque os irmãos que eram responsáveis pela distribuição, vocês lembram que os irmãos vendiam as propriedades e distribuíam, entregavam os bens aos apóstolos para que pudesse distribuir entre aqueles que tinham necessidade? Então a igreja tinha muitas viúvas. O contexto lá indica que a igreja tinha muitas viúvas e essas viúvas precisavam ser cuidadas pela igreja. E então, no cuidado das viúvas, as viúvas judias, as viúvas do povo judeu, estavam sendo beneficiadas em detrimento das viúvas helenistas. Então as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado. As irmãs que eram gentias, de origem gentia, estavam deixando de lado. E as viúvas judias recebendo mais vantagem. Aí o problema chegou para os apóstolos, e os apóstolos então reúnem e dizem: olha, nós não podemos cuidar disso. Nós vamos escolher pessoas para cuidar disso, que é cuidar da misericórdia, de cuidar das irmãs, de distribuir, fazer a distribuição das rendas, dos mantimentos para cuidar das irmãs. Bem, eu acho que logicamente, culturalmente, nós vamos entender que mulheres cuidam melhor de mulheres. Não seria lógico? Ainda mais que era uma questão tão prática, distribuir alimentos, cuidar da manutenção das viúvas. Não seria melhor os apóstolos chegarem e dizer: olha, vamos escolher algumas mulheres tementes a Deus, cheias do Espírito Santo, comprometidas com a verdade, e essas mulheres vão cuidar da distribuição de alimentos para as nossas viúvas. Mas não foi isso que aconteceu. O que os apóstolos disseram? Vamos separar 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que eles possam cuidar desse trabalho. Então ele escolhe 7 homens para cuidar, para pastorear, para cuidar daquelas mulheres. Então, por que Deus não escolheu mulheres? Exatamente. Por que os apóstolos não escolheram mulheres? Exatamente porque os ofícios sempre foram destinados aos homens. Não por questão machista, nem de longe, porque os homens são mais inteligentes do que as mulheres. A questão nunca foi de competência. Nós precisamos reconhecer que algumas irmãs da igreja são muito mais competentes do que nós. Muito mais. Algumas irmãs aqui na igreja têm muito melhor formação do que eu. Nós temos irmãs aqui na igreja que estão na área de ensino há muito tempo e que têm especializações e têm mestrado e que poderiam estar na frente ensinando, muito mais capacitadas do que eu. Logo, a questão não é de competência, é de ordenamento divino. É só seguir o ordenamento divino. Nunca foi de competência, nunca foi de dignidade. O homem e a mulher têm a mesma dignidade perante o Senhor. Nunca foi sobre essas coisas. Nunca houve essa discussão na Bíblia. Se o homem é mais digno do que a mulher, se o homem é mais competente do que a mulher, se o homem tem mais habilidades, mais capacidade do que a mulher. A questão nunca foi essa, porque nós sabemos que isso nem é fato. Não é fato. A gente tem mulheres extraordinárias. A questão é de ordenamento divino. Deus ordenou que assim fosse. Patrick, tá por aí? Você levantou a mão? Levantei. Sim. Estava em terra, existe uma tentativa muito grande ao longo da história de desacreditar a palavra de Deus. Nós sabemos que a igreja e a palavra de Deus sofrem muitos ataques. Sim. Ao longo da história. E uma dessas vertentes, na atualidade, tentam desacreditar a presença masculina
na história da igreja, dizendo que encontramos documentos que comprovam que Maria Madalena estava entre os apóstolos e que ela era a apóstola mais querida de Jesus. Uhum. Sabe, tem uma grande falácia isso, mas os argumentos que eles utilizam, que eles constroem, utilizam uma base pseudocientífica muito, assim, de aparência muito convincente. Gostaria que você comentasse isso, pode? Sim. Inclusive, não somente essas questões bíblicas, né? Mas em algumas culturas que foram encontradas provas de que a cultura era primordialmente matriarcal. E ainda algumas culturas hoje, por exemplo, em Moçambique, onde nós moramos, ainda tem uma etnia que é primordialmente matriarcal. As mulheres é que têm a liderança, as mulheres é que mandam. Então, por exemplo, num divórcio, os homens perdem todo o direito, as mulheres é que ganham todas as vantagens. As mulheres é quem decidem quem vai criar os filhos, inclusive os netos. As mulheres têm a autoridade de decidir quem vai criar os netos. Elas decidem tudo. As mulheres definem com quem os filhos vão casar. Isso é muito forte naquela cultura. Então, culturas matriarcais. Só que isso, na verdade, é uma tentativa de subverter o princípio bíblico, que está claro nas Escrituras. O argumento do apóstolo Paulo é que primeiro Deus criou o homem, depois a mulher. Deus criou o homem e colocou a mulher sob a proteção do homem. Isso é claro nas Escrituras. E aí nós olhamos toda a Escritura, você vai ver os patriarcas são todos representantes homens. Será mera coincidência? Se Deus não quis, talvez, confrontar a cultura, e se Deus é tão correto, né, e tão justo, por que ele não reverteu essa situação, escolhendo algumas mulheres, algumas matriarcas? Nós não temos matriarcas na história do povo de Deus, nós só temos patriarcas. E aí, quando chega no Novo Testamento, por que Deus não escolhe, por que Jesus não escolhe mulheres para ser apostolizas, né? Ou apóstolas? Ele escolhe homens para ser apóstolos. Por que não escolhe diaconisas? Ele escolhe diáconos. Por que não escolhe presbíteras? Você não vê isso nas Escrituras. Você vê presbíteros. Então, por quê? É simplesmente um ordenamento divino. Deus estabeleceu, e quem somos nós para questionar o ordenamento divino? Pode ser incômodo, pode ser complicado, mas nós seguimos o ordenamento divino. Pode ser culturalmente complicado, né? Mas nós vamos seguir o ordenamento divino. Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, ou não exerça autoridade de homem. Aqui ele está claramente tratando de autoridade e ofício na igreja. O ensino oficial na igreja envolve autoridade espiritual, e essa autoridade pertence ao ofício pastoral e especialmente masculino. Então, assim, a mulher não exerce ministério de autoridade eclesiástica. Ela não exerce autoridade sobre a congregação. Por isso é que não é permitido que a mulher ensine para a congregação, que a mulher ensine para a igreja. Porque, segundo o ordenamento de Deus, Deus não quer que as mulheres exerçam autoridade eclesiástica, que os homens assumam esse papel. Isso é profundamente confrontador, né? Pode ser desmotivador para algumas mulheres. E nós enfrentamos algumas questões sérias, e temos enfrentado. Nós tivemos casos de ter, inclusive, a última vez que eu contei, que eu tive notícia, já tinha 27 processos em Brasília contra um presbitério e um sínodo por causa dessas questões de mulher. Inclusive, tentando incriminar o pastor, incriminar o presidente do presbitério e do sínodo por questões assim relacionadas à liderança feminina. Desse movimento, dessa situação em Brasília, surgiu um movimento que é chamado de Mulheres Presbiterianas, que você possivelmente já deve ter recebido uma mensagem delas por aí, que elas estão fazendo um movimento desde o Supremo Concílio de 2011,
O próximo, esse agora é 26, né? O Supremo Concílio de 22, que foi em Cuiabá, que entrou um documento... Aliás, essa questão tem sido já de muitos anos na IPB, mas em 2022 entrou um documento para derrubar o artigo que estabelece que os oficiais sejam homens. Começaram pedindo o ordenamento de diaconisas. Né? A primeira coisa que pediram foi o ordenamento de diaconisas. O documento não passou. E aí intensificou a briga, né, por causa disso. E aí tem esse movimento de mulheres presbiterianas, que para mim não são presbiterianas, porque se elas fossem, elas estavam de fato submissas à teologia reformada, ao ensino que a igreja instrui, e elas levantaram, inclusive com o apoio de pastores e presbíteros. E novamente o documento vai entrar agora em Manaus, no mês de julho. Estou indo para o Supremo Concílio no mês de julho e nós vamos ter que, de novo, lidar com essa questão do ordenamento de mulheres. A nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que plantou a igreja presbiteriana no Brasil, que enviou Simonton para cá, ela já cedeu a isso. Tanto que hoje a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, rompeu com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, porque ela hoje já ordena mulheres. A gente estava conversando, essa semana aí mesmo teve a ordenação de uma pastora, que repercutiu muito, especialmente porque ela era uma pastora lésbica. Né? E aí, duas questões. Né? Uma mulher lésbica, que foi ordenada recentemente. Ixi, mais um cancelamento. Olha, esse hoje vai ter que ser derrubado. Né? Hoje é o dia do cancelamento. Então, irmãos, a questão é séria. Porque o que nós estamos tentando fazer? O que nós estamos permitindo que aconteça? Nós estamos com medo da cultura, né? E com medo do cancelamento, especialmente porque isso aqui eu posso ser processado pelo que eu estou falando aqui. Vocês sabem disso, né? E aí, nós temos medo da cultura, medo de cancelamento, medo das coisas, e temos medo de falar do que a Bíblia está instruindo. E aí, Matthew Henry diz o seguinte: as mulheres sempre tiveram um papel primordial de instruir na esfera doméstica, de ensinar os seus filhos e de ensinar outras mulheres. Elas sempre tiveram esse papel primordial na história do povo de Deus. Todas as mulheres tiveram. Mas o desejo que o feminismo colocou no coração das mulheres, de que elas devem estar onde elas querem, onde elas quiserem, fez com que as mulheres desejassem, inclusive, subverter o ordenamento divino para a igreja e estar no lugar de pastoras, presbíteras, diaconisas, assumindo o lugar onde Deus estabeleceu que fosse exercido pelos homens. Nós já tratamos disso aqui. Nunca foi sobre competência, capacidade, dignidade. É só o modo que Deus sabiamente decidiu que fosse, né, estabelecido. Eu já debati muito a respeito desse tema, né? Sempre foi assim, um tema bem complexo, mas tem um texto na Bíblia que não me deixa levantar minha cabeça e querer falar, porque eu acho que ele elimina qualquer ideia de que isso é uma questão humana, né? Quando eu vejo aqui esse texto da queda, e Deus diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gente, foi Deus que falou. E não foi através de um profeta de um homem, foi ele que falou. Então, assim, por mais difícil que seja pra gente, às vezes, submeter e aceitar, como crentes, é a vontade divina, foi expressa, né? Uhum. E a gente tem que submeter à vontade de Deus, né? Mas, assim, fácil não é, mas a gente tem que ver o que de fato a Bíblia diz, né? Exatamente. E aí o fundamento da ordem estabelecida, e aqui na discussão de Paulo, né, o argumento de Paulo, o fundamento da ordem estabelecida se apresenta em dois argumentos teológicos. Não há argumento cultural ou
social, sociológico. Não, porque por causa dessa questão feminina e essa questão do homem, porque a mulher é mais fraca, o homem é mais forte, porque o homem é mais inteligente, a mulher é menos. Nada disso, não tem nada disso. Porque, na verdade, isso nem está sendo levantado, né? E um dos argumentos aqui é falso. O argumento da fragilidade é bíblico, que a mulher é a parte mais frágil. Mas a questão de inteligência, de habilidade e capacidade nunca apareceu nas escrituras, né? Então os dois argumentos que aparecem aqui são teológicos. Ulisses. Tem alguns textos da Bíblia que vai falar sobre a profetisa, né? A mulher. Que você explicasse aí, porque eu vi nos comentários e eles se baseiam nesses textos. As mulheres Sim. se baseiam nesses textos, por exemplo, de Juízes 4:4, né? Sim. Juízes 4:14. Agora é que eu vou ser cancelado mesmo. Pastor, quando fala de profetisa, tem também o caso de Débora, que é a Luísa. Sim. Pois é. Aí agora que o irmão Ulisses me piorou, sabe? Porque eu não lembro qual é o texto bíblico, mas Deus diz assim em Isaías. Depois eu vou encontrar e mostrar para os irmãos. Que Isaías chegou, o povo de Deus chegou num ponto tão grande, tão absurdo de insubmissão, que Deus ameaça eles dizendo assim: vocês serão governados por crianças e por mulheres, como parte da minha punição. Por quê? Deus falou assim, o que Deus estava dizendo? Eu vou deixar vocês serem governados segundo o seu ordenamento, não segundo o meu ordenamento. E aí, todas as vezes, a gente vê, por exemplo, cada vez que os homens fracassaram, que levantou alguma mulher em alguma situação específica, e foi exceções, você pode contar as vezes que isso aconteceu, foi porque os homens fracassaram na sua responsabilidade. Ela vai ajudar, eu vou, mas isso é vergonha para... Ela... Baraque? Baraque, né? A situação de Débora, por exemplo, o fracasso do marido fez com que ela vai envergonhada porque o marido fracassou. Então, assim, você vai ver, cada vez que isso acontece, é porque os homens fracassaram e Deus quis, na verdade, chamar a atenção dos homens, na verdade, humilhar os homens, dizer, olha, vocês são um fracasso, ao ponto de Deus estar tendo que submeter as suas mulheres a essa situação. E colocar a Débora, por exemplo, como juíza, dentro daquele contexto, vocês viram? Expor uma mulher àquele tipo de coisa, foi terrível. Isaías 3, versículos 4, 5 e 12. Lê aí. Dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo, e um se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Lá na frente ele diz, os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Será que é esse mesmo? Então aí, claramente a gente vê que Deus diz assim, a ordem foi subvertida por causa do seu fracasso. Porque a ordem estabelecida por Deus é que sejam governados por homens. Agora, por que isso? Aí nós vamos para os argumentos de Paulo. Deixa eu ver se vai dar tempo. Os argumentos de Paulo, primeiro a ordem da criação. Primeiro Deus criou o homem, depois Eva. Esse foi o primeiro argumento de Paulo. Por que é estabelecido assim? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, qual é o argumento de Paulo aqui? Deus criou, Deus fez toda a criação, e aí Deus quis estabelecer um co-administrador, um co-mordomo, um mordomo da sua criação, e ele então cria o homem, e o homem é para assumir a responsabilidade na administração da criação. O homem vai assumir a liderança, a autoridade sobre a criação. É dada ao homem a autoridade de dar nome aos animais, de cultivar a terra, de cuidar, de desenvolver a criação. Foi dada ao homem. Então esse é o argumento. Aí depois Deus cria a mulher e Deus ordena o homem que proteja a mulher, que cuide da mulher.
Mulher não foi feita com casca grossa para enfrentar BO. Muitas vezes elas vão ter que ser. Elas ficam viúvas, elas se divorciam por causa... Uma série de questões acontecem e elas têm que assumir a liderança. E é claro que elas vão assumir a liderança de suas casas. Essa história, né? Nossa irmã que perdeu o esposo recentemente, disse que muitas vezes chegaram para o filho e diziam: olha, você agora é o homem da casa. O menino acabou de fazer 18 anos. Você agora é o homem da casa, o seu pai se foi. E ela disse, não. E ela perguntou para mim, eu estou errada? Eu falei assim, não está, ele é filho. Quem manda na casa é você. Filho não manda em casa. Filho não governa. Quem manda na casa é você. A autoridade que era do seu marido agora é sua, dentro de casa. Então as irmãs viúvas têm essas responsabilidades. As divorciadas têm essa responsabilidade de cuidar dos filhos. Ela tem autoridade dentro do lar. Né? Mas elas não poderiam subverter isso se os maridos estivessem ainda presentes, né? De assumir a responsabilidade, de assumir a autoridade, se os maridos estão ainda presentes. Manúbia. É tanto que foi Eva que desobedeceu, mas o pecado que é chamado de pecado. O pecado de Adão, exatamente. Ela foi a primeira a desobedecer, ela comeu do fruto e depois ela convenceu ele a comer, mas a responsabilidade é do homem, é dele. Porque Deus colocou ele como liderança, não ela. Então o primeiro argumento foi o argumento criacional. Primeiro Deus criou o homem, depois a mulher. Então esse argumento, essa ordem fundamenta a estrutura da autoridade. O primeiro, o mais velho, manda sobre o mais novo. O primeiro está sobre o segundo. E esse princípio foi conduzido, né, inclusive no princípio da primogenitura, que continuou nas Escrituras, né, que o mais velho ele tinha prioridade sobre o mais novo. A prioridade de Adão, da criação de Adão, indica a sua liderança, enquanto Eva foi criada como auxiliadora do homem. A segunda coisa, o segundo argumento é o episódio da queda. E aí diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quem foi seduzido pela serpente foi a mulher. E aí, alguns falam assim, e o que tem esse argumento de Paulo? Parece um argumento estranho aqui, mas a questão é o seguinte. O que Paulo está argumentando aqui é que a serpente conseguiu subverter a ordem estabelecida por Deus, enganando Eva. E aí, o que a gente vai observar é que quando ele subverte a autoridade, quando ele seduz Eva cai no engano, isso demonstra claramente o perigo de subverter a ordem das coisas estabelecidas por Deus. Então, os dois argumentos de Paulo primeiro, o argumento criacional, Deus estabeleceu essa ordem. Segundo, o argumento da queda, você viu como é arriscado subverter a ordem. Né? Quando subverte a ordem, olha o que acontece, olha o dano. Então, ele está alertando para tomar o cuidado de não subverter a ordem estabelecida por Deus, porque há risco, há perigo. A sociedade está do jeito que está, porque nós decidimos subverter a ordem estabelecida por Deus. E a gente precisa reconhecer isso. Então, esse argumento não é usado, nunca foi usado para subverter ou para inferiorizar a mulher. Nunca foi usado para dizer que o homem é superior à mulher, porque não é. O homem e a mulher são iguais em dignidade. O homem e a mulher são iguais em capacidade. O homem e a mulher são iguais em consideração diante de Deus. Mas Deus estabeleceu uma ordem. Isso, nós precisamos confiar na sabedoria da ordem divina, na sabedoria de Deus, que estabeleceu essa ordem. Ele estabeleceu que fosse assim. E aqui eu quero usar o último argumento para dar um conselho bíblico para as nossas irmãs. O último argumento de Paulo foi, e não foi Adão que foi enganado pela serpente, a mulher foi enganada pela serpente. Irmãs, a serpente continua enganando vocês, continua enganando as mulheres. Com esses argumentos de que o lugar da mulher é onde ela quiser,
e ensinando você a subverter a ordem estabelecida por Deus. E aí parece que, e nós temos uma corrente agora de feminismo cristão. As duas palavras nem combinam na mesma frase. Feminismo cristão. E aí convencer as mulheres de que o feminismo é bom, de que o feminismo trouxe vantagens. E quando ela começa a listar as vantagens que o feminismo trouxe, todos eles foi o cristianismo que trouxe, na verdade, não o feminismo. E aí o feminismo vem argumentar que ele trouxe esses benefícios para as mulheres. O feminismo também trouxe malefícios. Muitos males. Então, o feminismo é o canto da serpente no ouvido das nossas irmãs hoje. Cuidado, a serpente continua enganando as mulheres. E o engano da serpente foi muito sutil, né? Ele diz, foi assim mesmo que Deus diz? Aí ele vai voltar para o texto das Escrituras, mas é isso mesmo que Paulo quis dizer? É isso mesmo que a Bíblia diz? E vai no seu ouvido te convencendo de que na verdade o pastor interpretou errado, os intérpretes leram errado e que o correto é o que você aceita como correto. Então isso é perigoso. Cuidado com o engano da serpente. Satanás continua nos enganando, continua tentando nos enganar. Mas eu acho assim, interessante nessa frase do feminismo aí, ela não vai nem até a página 2, né? Porque assim, a mulher pode fazer o que ela quiser. Aí se a mulher falar, não, eu quero ficar em casa cuidando dos filhos, eu não quero trabalhar e tudo. Linchada. E é preocupante, pastor, que até mesmo na própria igreja, eu já vi reações assim, de jovens falar, não, eu não quero estudar, eu não quero ter uma profissão, eu quero ficar em casa cuidando dos filhos, ou ter muitos filhos e tudo. E é preocupante, até triste, que irmãos dentro da igreja acabam incentivando os jovens a ter um pensamento diferente. Exatamente. Essa semana eu estava acompanhando umas mulheres, elas são católicas, né? E elas têm um grupo de amigas, me parece que são 10 amigas e 119 filhos. Me parece, né? 10 amigas e 119 filhos. Porque elas têm muitos filhos. E elas foram se descobrindo, né, na internet e fizeram esse grupo de amigas que têm muitos filhos. E elas postaram esse vídeo a semana passada. O título era 10 amigas, 119 filhos. Gente, vocês precisam ver. Às vezes eu vou só nos comentários, só para ver os comentários. Minha curiosidade é com os comentários. Gente, mas era assim um linchamento com aquelas mulheres. E chamaram elas de tudo. Eu falei assim, olha, só podem ser essas pentecostais radicais. Aí ela falou assim, eu nem sou pentecostal, nem sou evangélica, eu sou católica. Aí um monte de coisas, assim, um monte de agressões contra as mulheres, porque elas têm muitos filhos. Aí é estranho, porque muitas vezes, dentro da própria igreja, a gente vê esse tipo de coisa. Criticando irmãos que querem ter muitos filhos ou que têm muitos filhos, e a gente critica os irmãos porque querem ter muitos filhos. E as mulheres, a mulher agora vai ser só para viver buchuda, né? Como diz aqui no Pará. Mulher agora é só para viver buchuda e cuidar de casa, né? E aí o feminismo chega e diz, tá errado, essa mulher, ela é fruto do... Agora tem machismo estrutural também, né? Machismo estrutural, patriarcado, isso é fruto do patriarcado. E aí a gente vê como que a mentalidade mundana está tomando conta da mentalidade cristã. Eu acho que a Camila. Acho que a Camila levantou a mão também, né? Ah, não. Junto com o assunto. Sim. São dois comentários rápidos. Primeiro é assim, eu aqui não vou ficar em casa sendo humilhada por homens, me desgastando, me acabando dentro de casa. Aí vai ser humilhada o meu padrão da empresa, se desgastando, se acabando, ficando fora do horário de trabalho, sem hora extra. Sabe, essa é uma... Eu não lembro quem foi que disse, mas algo desse tipo. O feminismo convenceu as mulheres que
que é errado, que é mal ser submissas aos seus maridos, mas que não é errado ser submissa a patrões abusivos, por exemplo. Foi o chefe que disse. Chesterton. Segundo, pastor, é assim, a gente passa por isso, eu e a Camila, né? Aham. Como nós temos uma família numerosa, assim, a pessoa que não vai criar o filho, Sim. chega e fala uma frase pra nós assim, nossa, mas eu acho um absurdo, não vão aparecer mais filhos não, viu, porque já chega, já tá bom, já tá de bom tamanho. Aí a Camila principalmente falou assim, olha aí como se fosse criar algo pra mim. Sim. Não, mas todo mundo sabe como cuidar da vida dos outros, né? Da sua própria, poucos sabem. Paula, Ana Paula. Como? A minha pergunta ia ser, eu acho o assunto da semana que vem. Sim. Mas é porque falou das mulheres Sobre a maternidade, né? que têm muitos filhos. Sim. E elas usam exatamente esse versículo 15 como argumento. Que as mulheres serão salvas enquanto são adultas. Nós vamos... Ter filho fosse pré-requisito para a salvação. Aham. Não, nós vamos tratar desse assunto no próximo domingo e entender o que que Paulo está ensinando aqui, o que que Paulo está dizendo sobre a missão de mãe aqui, tá? Aí vai ficar claro isso. Nós vamos responder essa pergunta no próximo domingo. Vamos encerrar, irmãos? Deus nos abençoe e nos ajuda. Eu sei que é um tema difícil, eu sei que ele é incômodo, mas nós precisamos tratar biblicamente. Se nós não tivermos coragem de tratar temas difíceis, porque eles são difíceis, a gente vai deixar que o mundo molde a nossa mentalidade, a nossa teologia. A nossa teologia não pode ser moldada pela cultura, pelo mundo. Ela tem que ser guiada biblicamente. Uma outra pergunta, antes de você encerrar. A gente tem advogado aqui na igreja? Oi? Eu vou precisar de um, viu? Se tiver. Tá? Eu vou precisar de um. Pois é. E aí ainda eu vou precisar de uma mulher, de uma advogada. Porque para poder me defender nesse caso aí tem que ser uma que... Irmãos, vamos orar, que o Senhor nos abençoe e continue nos guiando em sua palavra. Oremos.